Falando um pouco sobre bets, você chegou a ver o que aconteceu lá sobre a CPI das bets, a Claro. Virgínia? Acho que você chegou a ver meu vídeo também, Vi né? seu vídeo, ótimo vídeo. É, Aliás, ah, ótimo trabalho que você faz de esclarecimento na população brasileira. Muito importante, muito legal, viu, Poxa, cara? obrigado, Parabéns. obrigado. Parabéns mesmo. A Virgínia, na questão da CPI das bets, ela foi a primeira, né, que foi convocada para Uhum, testemunhar e foi a que foi a mais popular, digamos assim. A CPI das uhum. bets, se não me engano, está acontecendo há um bom tempo já. Sim. Eles já chamaram dono de casa de aposta, e tudo mais, só que não era Virgínia, então Uhum. não ia acontecer esse espalhamento público assim, né? E a Virgínia foi lá, eu queria perguntar uma coisa pra você. Primeiro, o que você achou da CPI da Virgínia? O que você achou Uhum. do como que foi lá o depoimento? E você acha que a Virgínia ela foi bem arquitetada pra estar lá? Então a Uhum. roupinha que ela usou foi pensada ou foi uma coisa mais casual que aconteceu na hora? O que você acha? Qual que é a sua opinião? Aí eu vou dizer assim que é opinião com 100% de convicção, tá? Eu conheço várias personalidades que, do ponto de vista do Brasil como um todo, são muito mais relevantes que a Virgínia. E não existe esse negócio de ação não arquitetada. Ninguém faz nenhuma ação pública importante, nenhuma figura pública genuinamente importante faz qualquer ação que não foi pensada junto com uma equipe de assessoria. Isso não existe, tá bom? Seria a coisa mais naif do mundo, seria a coisa mais estúpida do mundo. E a Uhum, própria assessoria pediria demissão na hora, uhum. porque nos bastidores, você sabe como funciona, que você hoje em dia é uma celebridade brasileira, e você sabe como funciona. Você você tem uma equipe, ela estrutura o seu trabalho, a sua comunicação, sem inventar que você vai numa CPI do jeito maluco da tua cabeça e dando isso tudo. O pessoal pede demissão. Então, na hora, fala, eu não vou segurar esse BO depois e arruinar a minha empresa. Então as assessorias elas trabalham com base num acordo muito profundo. Todas que eu conheço, com todas as pessoas realmente relevantes. As pessoas, vamos abrir um parênteses, na internet a gente tende a achar que a relevância é uma coisa, no mundo lá fora é outra. Então, o relevante é o Gerdau, então, o relevante é a pessoa que tem um bilhão de dólares. Mas tudo bem. Mas a É. Virgínia é isso aí, entendeu? Não tem discussão. É totalmente isso aí. Mas foi muito caricato É, a então, roupinha deixa eu chegar lá. Então, moletom, eu né? acho, tudo para te dizer assim, que eu acho exatamente que foi pensado, assim, eu tô com convicção total, que foi pensado a partir de uma lógica de assessoria, então foi construído, e eu acho que foi mal construído. Por que eu acho que foi mal construído? Por duas razões simples. A primeira, e a mais fundamental de todas, é que o ser humano, ele evolui, assim, do ponto de vista evolucionário, para detectar muito bem a mentira. Hum. Essa é, assim, todo o fundamento dos juízos morais, tá, da cognição social, que é essa capacidade de gerar interlocução, entender as pessoas, formar grupos, etc e tal, tá baseada na identificação dos chamados free riders. O que Ah. são free riders? É o seguinte, a sociedade se sedentariza mais ou menos de menos de 12 a 15 mil anos antes de Cristo, com o advento da agricultura, mais ou menos isso, tem mil ressalvas esse papo, mas vamos dizer assim, por ali. E a partir desse momento, que a gente deixa de ser um conjunto de grupos de nômades, caçadores, coletores, os recursos estão todos concentrados num lugar. Hum. Então, surge um problema que se torna intrínseco às sociedades, que é as pessoas que estão lá dando um truque. Sabe, é o sujeito que finge que está ali trabalhando, plantando, mas ele só quer comer. E assim por diante. Surgem os picaretas, né? A origem da picaretagem, é interessante pensar isso, né? Mas existe uma origem histórica da picaretagem. E desde que a picaretagem surge, né, que é o problema dos freeriders, vários economistas tratam desse assunto assim muito bem. Robert Gintz é talvez o meu preferido, e ainda que tem outros. E então, quando surge o problema do freerider, surge também uma pressão para seleção de características de identificação de freeriders. É por isso que você está conversando com uma pessoa, de repente você sente que ela é meio malandra. Você fala, não, tem alguma coisa esquisita. Parece que está tudo tão bom, mas eu não, desencana, eu não vou assinar esse contrato. Não, sei lá. Tem alguma coisa que tá. Outros que parece que tá tudo meio errado, meio torto, mas você sente e fala, não, foda-se, vou. Porque Uhum. você sente quando tem uma picaretagem ou não. Então, o erro. E aí que tá. A, a identificação da picaretagem, entre outras coisas, quando a gente vai fazer essa análise
né, do ponto de vista dos drivers, da percepção de que alguma coisa não é genuína, o driver principal é dicotomia, é o spread entre o comportamento médio e o comportamento nesse momento. Eu passei na frente de uma TV e tinha o caso do cara que eu não sei o nome do cara, eu também que assassinou o namorado com sei lá mais quem, um caso de comoção nacional que o cara pegou 98 anos de prisão agora, hoje, tá? Faz algumas horas, é que eu passei durante 20 segundos na cena. Só que eu vi o depoimento, o cara falando que alguém atirou e que ele pecou, né? Que o erro dele foi não ter pego o assassino. Lógico que é balela. Mas o ponto importante, veja, o cara, assim, ele fugiu, ele teve uma caçada, e de repente esse é o papo. Se fosse verdade, ele tinha ficado lá. Você entende? Então, são essas contradições que geram a percepção de que tem um free rider. Qual que é o problema? A figura da Virgínia, eu nunca entrei no website da Virgínia, na rede social da Virgínia, nada da Virgínia. Mas eu já vi a figurinha, porque está na Folha, eu assino a Folha, eu escrevo na Folha, eu respeito a Folha, o Globo e todos os outros jornais. E eu já vi como é que é o negócio. Aquela figura não é aquela outra figura. Então, houve essa derrapada de não considerar que uma discrepância muito grande, uma dicotomia muito grande, não levaria as pessoas a falarem free rider, ou picareta, ou é truque. Besteira, erro. Foi demais, exagerou, resumindo, na personagem. Esse, com a filha, com aquela coisa, sem maquiagem, uma cara particularmente, né, eu não vou falar feia, porque também é sacanagem falar isso, mas assim, menos glamourosa, tá? Então, subestimou a inteligência das pessoas. Assim, ainda mais... Ela achou que ia passar. Ah, vou vir menininha, acho que vai passar. Ainda mais, pensa uma coisa, né? Senador. Você é louco. Tipo, você pensa raposas, grandes raposas velhas. Você tá entendendo? Você acha? Você faz vídeo na internet, grandes raposas velhas da política brasileira. Você tá louco? Entendeu? Claro que não. Imagina, aquilo ali é gente que dá dando nó em pingo d'água. Com 4 anos de idade já tinha dado muitos nós. Você é senador no Brasil. Tem um senador ali no estado, no outro. Você tá entendendo o tamanho da... Não é. Então foi desconsiderar um nível de malacagem que no CPI de Senado, tá louco? É um negócio sério, você tem que... Não, então subestimou demais. Então esse é o primeiro erro. O segundo erro que eu achei que foi assim, aí esse erro foi imperdoável, assim, então esse foi o primeiro erro. O segundo erro é o seguinte, toda vez que você tem um escândalo de mídia, um problema como esse, existe toda uma área chamada advocacy, que é a área de, basicamente, apagar incêndios. Tá? Então, apagar incêndios é fundamental. Muitas vezes, inclusive institutos de pesquisa, eu tenho sócio um dos maiores do Brasil, no fundo, o mais relevante do Brasil, puramente brasileiro, e a gente entende muito bem a questão do advocacy, porque muitas vezes você faz uma pesquisa, porque existem questões que precisam ser levadas à população. Então, houve um erro enorme de não fazer advocacy depois disso. Você tem que descer do pedestal quando a coisa acontece e dali debaixo do pedestal dialogar frontalmente com a sociedade brasileira. Isso não aconteceu. Pelo contrário. E isso daí gerou esse problema muito maior, porque pensa, a hora que você gera estilingada, tá feito, entendeu? A reconstrução depois é muito difícil. Então, por exemplo, o Louis C.K., que eu dei como exemplo, o que ele fez? Ele foi lá e gravou um especial de comédia, aliás, maravilhoso, hilário, como sempre. A primeira coisa que ele fez depois do escândalo que levou ao seu cancelamento, cujo título foi Sorry. E é lógico que é piada, mas ele vai lá e ele entra na questão dele com muito humor e tal, fala que eu sou um completo idiota, e é uma cena super tocante e tal, é engraçado, mas tem isso. E no final, I'm sorry. Então, assim, entrar simplesmente na discussão do tipo assim, mas você ganhava conforme as pessoas perdiam, sim ou não? Percebe que isso que é o grande ponto, né? Tipo assim, então, quer dizer que você lucra em cima da dor alheia, e que ela diz que não, mas você percebe que só de colocar a questão você já se ferrou? É lógico. Então, assim, eu acho que faltou muito advocacy. Um advocacy bem feito ressignificaria essa questão. Jamais
Olha que eu não sou assessor de imprensa, nada, mas a minha experiência com isso é que tipo, você jamais vai deixar a discussão morrer nesse assunto. Se você não fala nada e não traz uma reconfiguração, ela fica nesse assunto como ela ficou. E aí eu acho que agora realmente, não importa quantos seguidores e quanta grana, mas o fato é que essa representação de uma pessoa que é esse ideal de ego de tantas outras, ela foi arranhada, eu acho que de maneira, no momento, de difícil reversão. Faz sentido, faz sentido. Bom, a gente falou sobre como a Virgínia subestimou as pessoas, né? Acharam que as pessoas eram idiotas. E eu quero fazer uma pergunta um pouco mais abstrata, assim, mas eu quero saber o que você tem a dizer. O que configura um idiota? Eu não falei que eu acho que ela disse que as pessoas são idiotas. Eu disse que ela subestimou os senadores, que são as grandes raposas do Brasil, numa CPI, e ela errou por não trabalhar num nível de proximidade maior com a imagem que ela já tem no dia a dia, tá bom? Porque ela não falou que as pessoas são idiotas. Na realidade, foi só um recurso que eu usei para fazer um gancho. Porque eu não acho que é isso mesmo, tá? Eu não acho que ela acha, são idiotas, a gente faz qualquer coisinha. Não, é que ela subestimou, ela acha que ela tá num nível de inteligência, de capacidade de comunicação, porque tem muito seguidor, mas que não é nenhuma fagulha de um senador brasileiro. É óbvio que não. Sim. É nesse sentido, entendeu? Sim. A câmera morreu. É uma coisa... Então, você entendeu, né? Jamais eu acho... Até porque eu acho que seria do meu lado, assim, uma inconsequência eu falar. Às vezes as coisas que eu falo as pessoas levam muito a sério. Não, eu coloquei pra lá na sua boca, eu não disse que a mulher achou que ninguém é idiota. Tudo bem, agora o que você quer saber? Eu gosto da pergunta. O que configura ser um idiota? O que é um idiota? Muito interessante, porque a gente tem, por exemplo, você pode... Tem o idiota literário, né? Do Dostoiévski, o livro do idiota. Peraí. Foi? Eu acho que tá ok, cara. Foi? Tá focado? Você acha que perdeu? Ele perdeu agora. É a quina do microfone. A quina do microfone. Ah, tá. Ixi, mas Porque daí a gente precisa do microfone aqui. Ele tá longe. Melhor trazer o microfone e deixar desfocar. Foi? É que som é mais importante que imagem, curiosamente. Né? Foi? Tá. Vamos. Voltando à pergunta. Álvaro Machado Dias, o que é ser um idiota? Um idiota é um sujeito que projeta uma imagem do mundo que não bate com a percepção das outras pessoas sobre como é esse mundo e nesse intervalo, nesse gap, ou seja, não estou nem dizendo que o mundo é de um jeito, porque isso seria forçar uma barra tremenda. É assim, as pessoas entendem que determinadas coisas são como são, existe um código sobre como as relações funcionam, a realidade material e tudo mais. O idiota é um que projeta coisas de maneira que é incompatível com as visões majoritárias, e ao partir dessa incompatibilidade, age sobre o mundo, gerando efeitos deletérios sobre ele próprio. Ou seja, as pessoas estão entendendo que você não pode tentar dar um truque no imposto de renda em 2025 sonegando uma casa que você comprou esse ano, porque vai dar errado. A pessoa acha que não, o software da Receita é uma porcaria, porque eu vi um vídeo no TikTok dizendo que ele é uma porcaria. E ela não declara a casa. Dá um ano e ela é multada, primeiro ela para na malha fina, depois ela é multada e depois a vida dela ganha uma enorme dor de cabeça. Isso é coisa de idiota. A gente fala, esse cara que pensou isso é um completo idiota. Por que essa pessoa é idiota? Porque a informação para ela entender que essa sua visão ela não é majoritária, tá fácil. Você perguntar para qualquer um que não seja o sujeito que fez o vídeo para dar uns cliques, vai te dizer, não é assim não, cara. Pelo contrário, a Receita atualizou esse software dela 150 vezes nos últimos 2, 3 anos, e o negócio tá ao contrário, tá uma loucura, pegando coisa que nem existe, tá enchendo o saco. Não é isso, você tem que ser mais realista que o rei. Mas você falou, não. Então, tem uma espécie de arrogância, entende? E aí, porque isso é só uma parte. Porque olha só,
pessoas que vão contra entendimentos da maioria também podem ser pessoas geniais. Sim. Certo? Claro. A grande questão é que o idiota é aquele que vai agir nesse intervalo produzindo resultado negativo sobre si mesmo. Portanto, nessa minha definição de idiota, que a propósito não estou tirando de lugar nenhum, a gente poderia dizer que assim, não sei se é uma nova tese, uma nova teoria sobre o que é ser um idiota, mas pelo menos é uma prototese, com certeza. Nessa prototese, ou seja, uma tese a ser elaborada, o que define o idiota é a pragmática, é o efeito sobre a sua própria vida. Então, por exemplo, não seria maldade dizer que foi uma idiotice da Virginia ir lá com aquela cara de não sei o que, de mamãe com a fotinha, não sei o que, fazer aquele papel na frente daquelas raposas. Porque se ela perguntasse para qualquer um, o que você acha daquele senador? Ele fala, você tá louco? Aquilo ali é ninho de cobra total. Não faz isso, não cria tanto personagem. Vai mais parecida com o que você é lá na internet. Ou vai com o advogado e diz nada declarado do começo ao fim e acabou, não abre a boca. Porque o negócio é muito mais sério do que você está pensando. Então, são coisas assim, entende? Então,